E se eu te dissesse que as duas testemunhas do Apocalipse já estão vivas hoje? E se elas já estiverem caminhando entre nós, observando, esperando o momento exato de se revelarem ao mundo? O livro de Apocalipse descreve duas figuras misteriosas, enviadas por Deus com uma missão poderosa: profetizar, confrontar o mal e anunciar o juízo final. Elas não são comuns. A Bíblia diz que terão autoridade sobrenatural. Poderão fechar o céu para que não chova, transformar águas em sangue e até ferir a terra com pragas. Mas aqui está o detalhe mais perturbador: ninguém poderá impedi-las, até que o tempo determinado se cumpra. Por séculos, teólogos tentaram decifrar quem são essas testemunhas. Alguns acreditam que sejam Moisés e Elias, retornando de alguma forma. Outros dizem que são apenas símbolos. Mas há uma terceira teoria, uma que poucos têm coragem de considerar. E se não forem figuras do passado, mas pessoas reais, escolhidas nesta geração? Pessoas comuns, talvez desconhecidas, vivendo vidas aparentemente normais, mas carregando um chamado que mudará o destino da humanidade. E se elas já estiverem sendo preparadas agora, em silêncio, porque, quando elas aparecerem, o mundo nunca mais será o mesmo. Agora me diga, você acredita que isso já pode estar acontecendo? Ou acha que tudo isso é apenas interpretação simbólica? Comenta aqui embaixo o que você pensa. E fica comigo até o final, porque o que vem na próxima parte pode abalar tudo o que você acredita. Agora pense comigo, se essas duas testemunhas realmente já estão entre nós, por que ainda não se revelaram? A resposta pode ser mais assustadora do que parece. O livro de Apocalipse deixa claro que existe um tempo exato para tudo acontecer. Nada é por acaso. Existe um momento específico em que essas duas testemunhas entrarão em cena, e quando isso acontecer, será impossível ignorá-las. O mundo inteiro verá, ouvirá e reagirá. Mas até lá, elas permanecem ocultas. Imagine viver ao lado de alguém assim sem saber. Pode ser alguém simples, discreto, sem fama, sem seguidores, mas com um propósito divino sendo preparado em segredo. Enquanto o mundo segue distraído, essas pessoas estariam sendo moldadas, testadas e fortalecidas espiritualmente. E aqui entra algo inquietante. Antes delas se revelarem, o mundo precisa atingir um certo nível de caos, corrupção e afastamento de Deus. Olhe ao seu redor. Guerras, mentiras sendo tratadas como verdade, valores invertidos, fé sendo ridicularizada. Tudo isso pode não ser coincidência. Pode ser o cenário sendo preparado. E quando esse cenário estiver completo, elas vão surgir. E não virão para agradar. Virão para confrontar. A mensagem delas será dura, direta e impossível de ignorar. Muitos vão rejeitar. Outros vão temer. E poucos vão entender. Mas há algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe. Se elas realmente já estão sendo preparadas, então isso significa que o tempo pode estar muito mais próximo do que imaginamos. E a pergunta deixa de ser quem são elas. E passa a ser: você está preparado para quando elas aparecerem? Mas aqui é onde tudo muda, porque o destino dessas duas testemunhas não é de glória imediata, é de confronto, perseguição e morte. O próprio Apocalipse revela que, depois de cumprirem sua missão, elas serão atacadas por uma figura sombria descrita como a besta que sobe do abismo. E, por mais chocante que pareça, elas serão derrotadas. Sim, derrotadas. Seus corpos ficarão expostos publicamente, e o mundo inteiro irá celebrar como se fosse uma vitória. Pessoas trocarão presentes, comemorarão, como se finalmente tivessem silenciado a voz de Deus. Agora pense nisso. Como o mundo inteiro poderia ver esse acontecimento ao mesmo tempo? Hoje, com internet, redes sociais e transmissões ao vivo, isso nunca fez tanto sentido. Aquilo que antes parecia impossível, agora está diante dos nossos olhos todos os dias. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Após 3 dias e meio, algo sobrenatural acontece. Elas voltam à vida. Diante de todos. Sem explicação. Sem ciência que possa negar. E naquele momento,
o medo tomará conta do mundo inteiro. Porque não será apenas um milagre. Será a prova de que tudo era real. E se isso acontecer na nossa geração, você estaria preparado para acreditar, ou também iria duvidar? Comenta aqui. Você acha que o mundo vai reconhecer esse sinal, ou vai tentar explicar de qualquer outra forma? E fica comigo, porque na parte final, existe um detalhe que quase ninguém percebe. E que pode mudar completamente a forma como você vê essas duas testemunhas. Agora preste muita atenção, porque existe um detalhe que poucos enxergam, e ele pode mudar completamente tudo o que você pensa sobre as duas testemunhas. O texto bíblico diz que elas serão mortas em a grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, o mesmo lugar onde o Senhor foi crucificado. Isso aponta diretamente para um local real. Mas aqui está o ponto. A descrição não fala apenas de um lugar físico, ela revela o estado espiritual do mundo naquele tempo. Corrupção como Sodoma. Escravidão espiritual como no Egito. E rejeição total à verdade, como aconteceu com Jesus. Ou seja, talvez não seja apenas sobre onde isso vai acontecer, mas sobre como o mundo estará quando acontecer. E se olharmos ao nosso redor hoje, será que já estamos nos aproximando disso? Agora vem a pergunta mais profunda de todas. E se as duas testemunhas não forem apenas um aviso para o mundo, mas também um chamado direto para você? Um alerta para despertar. Porque enquanto muitos estarão distraídos, zombando ou ignorando, outros vão perceber os sinais. E esses terão a chance de se preparar. Não se trata apenas de descobrir quem são elas. Se trata de decidir de que lado você estará quando tudo isso acontecer. Porque quando esse momento chegar, não haverá meio termo. E talvez, o maior erro não seja não saber quem são as testemunhas, mas ignorar o aviso antes que seja tarde demais. Agora me diz, você estaria pronto para reconhecer a verdade? Mesmo que o mundo inteiro negue. Se essa mensagem te fez refletir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes, um simples aviso pode mudar um destino inteiro.